Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Doutor Roberto Liviano, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Um dia de paz, de saúde para todos. Precisamos. Doutor Roberto Liviano é procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Vamos começar hoje falando sobre a relação entre desigualdade de gênero e corrupção, doutor Roberto Liviano. Pois é. Esse foi um texto publicado na revista digital Vortex, do Guilherme Franz, em que ele faz uma análise bastante interessante em relação a esses dois elementos, né? Primeiro, obviamente, sempre é relevante lembrar a relação que existe naturalmente entre corrupção e o aprofundamento das desigualdades sociais. O Brasil é um país que, infelizmente, apesar da riqueza econômica que produz, apesar de termos uma economia que se destaca no cenário internacional como pujante, como uma economia poderosa, éramos a 8ª, depois a 9ª, e agora somos a 12ª economia do planeta. Mesmo assim, a riqueza é distribuída de maneira desigual. Então, nós temos um problema grave aqui de desigualdade social. E a corrupção, ela tem a força de aprofundamento dessas desigualdades. Por quê? Porque as verbas destinadas à concretização das políticas públicas, educação, saúde, saneamento básico, moradia, segurança, essas políticas públicas não se concretizam da maneira como foram planejadas, idealizadas. Portanto, essa desigualdade ela fica mais aprofundada, mais séria, né? Então, há um prejuízo social ainda maior em decorrência da corrupção. Essas verbas não chegam ao seu destino e essas ações não se concretizam. Dados sociais mostram que as mulheres, percentualmente, elas ocupam posições de vulnerabilidade social, de pobreza, mais expressivas percentualmente que os homens. E por essa razão, tendo em vista que a corrupção aprofunda essas desigualdades, as mulheres são mais atingidas, são mais impactadas em virtude da corrupção, porque elas dependem mais desses serviços, dependem mais dos serviços públicos que são financiados por essas verbas que acabam não sendo distribuídas da maneira como deveriam, né? Além disso, nós temos também o problema dos partidos políticos corruptos, em que os direitos das mulheres não são respeitados. Nós temos aí uma regra que determina que haja uma reserva de vagas para as mulheres. Eu sou defensor da ideia de que nós devamos evoluir em relação a isso e devemos caminhar na direção de garantir às mulheres cadeiras no parlamento, e não apenas vagas, porque a reserva das vagas tem se mostrado, infelizmente, um terreno fértil para fraudes. Muitas mulheres têm os seus nomes usados pelos esquemas fraudulentos, pelos laranjais, para se fingir que a lei é cumprida. Infelizmente, o objetivo idealizado nas regras do jogo não é atendido. E os partidos políticos, desrespeitosos a essas regras, eles, na verdade, acabam bloqueando o direito de acesso ao poder, aos espaços de poder igualitários, que é o ideal
numa sociedade de diversidade, aliás, em que a maioria populacional é feminina. Portanto, partidos políticos corruptos bloqueiam as mulheres e as oportunidades que as mulheres devem receber para o acesso ao poder. E esse seria um segundo elemento que é apontado aí como um elemento de obstaculização e de desigualdade aí em relação às mulheres, um fator decorrente da corrupção que correlaciona aí o gênero e a corrupção nessa dimensão que se coloca nesta análise. E outra questão também, que não é menos relevante, que deve ser assinalada, infelizmente, é muitas vezes o fator da cobrança por atos sexuais, né? A corrupção sexual, da qual muitas vezes a mulher é vítima. Portanto, não se percebe que isso existe, muitas vezes, mas é fato. Existe correlação entre gênero e corrupção. Portanto, esse estudo publicado na revista Vortex, do Guilherme Franz, nos mostra que as mulheres, infelizmente, elas são atingidas de maneira mais significativa pelos atos de corrupção. É sabido que a remuneração pelos mesmos trabalhos que as mulheres realizam é inferior à dos homens, às vezes 30%, 35%, e também as mulheres são alvo mais significativo, mais contundente dos atos de corrupção. Muito bem, doutor Roberto Liviano. Vamos para um outro assunto, trazendo até um artigo do Globo. Altos custos, corrupção e direitos humanos. Chegou a hora de repensar os Jogos Olímpicos, escrito por Kurt Street, do New York Times. Pois é, essa é uma outra questão muito interessante proposta pelo jornalista do New York Times, que merece uma reflexão por vários motivos, né? No ano passado, nós deveríamos ter tido os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Em virtude da pandemia, os Jogos foram adiados para 2021. Esta reportagem, ela traz algumas informações relevantes, inclusive que pesquisa recentemente realizada sinaliza que 80% dos japoneses entendem que os jogos deveriam ser novamente adiados ou cancelados. É natural essa conclusão ao serem ouvidos os japoneses. O mundo ainda vive a tragédia humanitária da pandemia, em que mais de 3 milhões de pessoas em todo o planeta morreram em virtude da pandemia, né? Como que os países poderão participar de uma Olimpíada numa situação como esta, né? Em que 100 anos depois da gripe espanhola, o mundo está sendo sacudido por este verdadeiro drama humanitário, em que famílias estão destroçadas, em que não se sabe como a economia dos países será recomposta no pós-pandemia. A situação é toda ela dramática. Então, a ideia da união apregoada pelo esporte, extremamente nobre, fundamental, mas diante deste drama, diante dessa situação catastrófica decorrente da pandemia, deve-se repensar essa reflexão proposta pelo jornalista, extremamente importante, sem desconsiderar que os Jogos de Tóquio estão orçados a um custo de 15,4 bilhões de dólares. Né? Para relembrar episódios anteriores, os Jogos Olímpicos no Brasil tiveram um custo também astronômico. E há notícias de que houve situações de corrupção na construção do Parque Olímpico. Né? Na Grécia, os Jogos custaram 11 bilhões de dólares e, na sequência, a Grécia entrou em situação falimentar, precisando do socorro
da União Europeia. Não é? Nós temos uma série de situações decorrentes das Olimpíadas em que há a necessidade de um esforço gigantesco de um país para construir as dependências exigidas pelo Comitê Olímpico Internacional. Há necessidade de remoções forçadas das populações que residem nesses locais, o chamado fenômeno da gentrificação. Né? Existe a presença de paramilitares com suas armas apontadas para a população, ou seja, há todo um conjunto de situações bastante complicada, corrupção, esse efeito, esse impacto social nos povos, né? E essa questão da necessidade de cada país fazer esse esforço gigantesco em relação à realização dos jogos, e aí se propõe a reflexão sobre o seguinte: será que não seria o caso de estabelecer locais em que toda essa infraestrutura já foi constituída, né? Você escolhe 2 países do mundo em que já há toda a infraestrutura constituída, já há essa infraestrutura montada, e eventualmente o lucro gerado pelos jogos seria partilhado entre os países para que não haja um enriquecimento unilateral. Pode ser uma solução, né? O que não é plausível é que este legado social tão complexo seja imposto a um determinado país, né? Ou seja, ou em 2 países, ou em alguns países, o que se propõe aqui é a ideia de estacionar a realização dos Jogos Olímpicos, dos Jogos de Inverno, em alguns países, ou seja, um novo modelo de realização das Olimpíadas. E eu vou mais além. Talvez seja o caso de pensar a mesma questão em relação à Copa do Mundo de futebol. O Brasil apura os escândalos de corrupção na construção das arenas, né? Na época, Ronaldo Fenômeno, que todo mundo aprendeu a adorar, que fez história no futebol, diz que não se faz Copa com hospital, né? Mas se nós tivéssemos investido todos aqueles recursos na infraestrutura hospitalar, talvez tivéssemos tido muito menos tragédia nesta pandemia. Ou seja, é necessário repensar tudo isso e colocar o ser humano no centro das preocupações sempre. Olimpíadas são importantes? Sim. O esporte é importante? Sim. Mas o ser humano é aquilo que mais deve nos importar. Ele deve estar no centro das preocupações sempre. Então, é necessário colocar o pé em cima da bola, parar, pensar, refletir e não agir como um robô de forma autômata e sem critério. Talvez seja o caso de aproveitar essa ocasião da pandemia, de tantos estragos e tantas tragédias, para repensar esse modelo e talvez encontrar um caminho mais humano, mais plausível, mais racional, mais econômico e socialmente justo para o mundo. Muito ótima, muito boa reflexão, doutor Roberto Liviano. E essa questão sempre do legado que algo deixa está muito relativo, principalmente com essas colocações que o senhor fez para nós. Vamos falar do Chile. Pela primeira vez, Chile condena político à prisão por corrupção, doutor Roberto Liviano. Pois é, o Chile é um país que vem construindo uma história de seriedade em relação ao combate à corrupção, ao controle da corrupção. Segundo a Transparência Internacional, Chile e Uruguai são os 2 países da América do Sul em que esse controle é mais efetivo. Não é sem razão que o Chile também praticamente já vacinou 50% da sua população, se destaca por isso, por uma governança do ponto de vista democrático, mais estável, né? Nós devemos prestar atenção nesses bons exemplos, nos exemplos de seriedade, né? Devemos nos inspirar nesse tipo de atitude e utilizar essas lições para resolvermos algumas questões pendentes entre nós, como, por exemplo,
a eliminação do foro privilegiado, como, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância, que todo mundo ocidental democrático aplica. Prende-se alguém depois da condenação em primeiro ou segundo grau. Foro privilegiado não se justifica diante do princípio da isonomia. É natural você prender alguém que transgrediu a lei. Um político, ele não está acima da lei. Ele deve ser um servidor do povo. Ele deve servir e não se servir do poder. Infelizmente, isso é desrespeitado em muitas situações e a impunidade, ela prevalece. Ela não pode prevalecer, o sabor da prevalência da impunidade é amargo e muito menos ser abrigada na lei como um parâmetro a ser observado. Vamos para o último assunto. O Ministério Público Federal do Amazonas apresentou na Justiça Federal uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também contra 3 secretários que continuam na pasta na gestão do ministro Marcelo Queiroga. Por quê, doutor Roberto Liviano? Porque é assim que está previsto tecnicamente, juridicamente e formalmente na lei de improbidade administrativa. Pouco importa se é João, Pedro, Maria, pouco importam as pessoas. A lei de improbidade administrativa, que está em vigor desde 1992, é uma lei que veio para coibir os atos de improbidade em que haja enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público ou violações aos princípios da administração pública. Pode parecer menos importante, mas é tão importante quanto as demais. Violações aos princípios administrativos contempla graves atos de improbidade, como o nepotismo, as carteiradas, os desvios de vacinas, o não fornecimento de informações a jornalistas que são solicitadas com base na lei de acesso à informação. Ou seja, nós não podemos prescindir, Sérgio e ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Justiça, não podemos prescindir da lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade é o mais importante instrumento jurídico para o combate à corrupção no Brasil, que é utilizado no dia a dia pelo Ministério Público Estadual e Federal no cumprimento da sua missão de proteger o patrimônio público. Não podemos permitir que haja o enfraquecimento desta lei, que haja o amesquinhamento da missão do Ministério Público. Fala-se, inclusive, agora já de um enfraquecimento do poder de investigação no Ministério Público. Há aí um relatório apresentado no Código de Processo Penal também, falando em poder meramente suplementar de investigação do Ministério Público na área penal, como se não tivesse havido a rejeição da PEC 37, como se não tivesse havido posição cabal do Supremo Tribunal Federal neste assunto, dizendo que o poder de investigação do MP é pleno em matéria penal. Então, o que acontece nessa notícia? Tenha sido a pessoa ministro, tenha sido secretário, tenha agido em qualquer posição, se houve transgressão ao cumprimento dos deveres, a pessoa poderá ser responsabilizada com base na lei de improbidade administrativa. Se há dolo ou culpa nas hipóteses previstas na lei, será responsabilizada com base no Código Penal. Esse é o desenho da responsabilização penal ou por improbidade daqueles que transgridem os seus deveres. E assim que deve ser, porque ninguém está acima da lei. Essa é a expectativa que a sociedade tem para que as instituições sejam respeitadas. E quem é acusado, quem é processado, deve ter respeitado o seu direito de defesa e deve ser processado dentro do devido processo legal. E, ao final, a justiça se pronunciará se a responsabilidade está comprovada ou não. É assim que se desempenha o cumprimento das funções dentro de um sistema democrático.
Doutor Roberto Liviano, todas as terças-feiras conosco aqui na Rádio Justiça, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado por estar conosco. Tem live hoje? Hoje não temos live. Doutor Roberto Liviano esteve conversando recentemente com Bruna Lombardi, acompanhei um trecho dessa entrevista, achei muito interessante a abordagem sobre o câncer da corrupção, doutor Roberto Liviano. É verdade. Essa é uma questão que merece o nosso engajamento, o nosso cuidado, a nossa atenção permanente. E o encaminhamento disso depende diretamente do empenho da sociedade, né? Tudo está diretamente relacionado e proporcional à maneira como a sociedade lida com este tema. Se nós tivermos uma atitude firme e resoluta e fizermos boas escolhas nas eleições, quando formos chamados, fiscalizarmos, tomarmos atitude, teremos uma situação diferente. Caso nós nos omitamos, a situação ficará ainda pior. Um abraço, até a próxima semana. Grande abraço, até a próxima. Um grande abraço aos amigos, ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Justiça. Até a próxima.